acerca da nossa carne e do pecado. Muitas vezes falando, mas pecado, a gente às vezes não quer falar em pecado. Mas falar em pecado, a gente deve falar em pecado. Até mesmo para a gente ser relembrado de que nós não devemos viver no pecado. E muitas vezes a gente fica perguntando, mas isso é pecado, isso não é pecado? Uma pergunta que muitas vezes a gente se faz. Isso é pecado, isso não é pecado? O que é pecado? E a definição de pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. Então, isto é pecado. Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. Abre a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. A palavra de Deus diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então aqui a gente já está vendo acerca de quê? Da lei, né? Então, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E aí, no mesmo livro, no capítulo 4 de Tiago, você vai um pouquinho à frente, Tiago 4, versículo 17. A palavra diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, a gente viu que a definição, então, tudo que é falta da conformidade com a lei de Deus, ou então que se é transgressão desta lei, é o pecado. E quando a gente se pergunta, mas se isso, se aquilo é pecado, ou se não é pecado, queridos, a gente tem que lembrar que nós todos viemos, nossos pais, os primeiros pais de Adão e Eva, nos gerou, nos trouxe na conformidade de quê? Do pecado. Através de quê? Da desobediência. E abre sua Bíblia lá em 1 João 3. Primeira João capítulo 3. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica de todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aqui de novo, aqui a gente está vendo essa definição de que todo que pratica o pecado
transgride a lei. Sabeis, versículo 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o permanece nele e é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Então, queridos, então pecado, a gente viu que João falando acerca do pecado nesse capítulo. Pecado é tudo aquilo que se faz contrário à vontade de Deus. E o termo grego da definição desse pecado, o nome é amartano, significa errar o alvo. Então, pecar significa errar o alvo naquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, então se eu estiver pecando, se eu peco, então eu estou transgredindo uma lei, eu estou fora da conformidade da lei de Deus, e eu estou também estou errando o alvo que traz vida para minha vida. O pecado surgiu, como eu falei lá no jardim do Éden, com Adão e Eva, e ao comerem do fruto proibido. E por que eles quebraram ali uma transgressão? Pela desobediência, porque Deus havia falado para eles não comerem daquela árvore, e eles foram lá e comeram. E qual foi o resultado disto? O resultado final de tudo isto é que a humanidade perdeu a comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeita às misérias nesta vida, à morte física e ao castigo eterno. Então tudo isso foi a consequência desse pecado. Mas como que eu tenho assim, como que eu, às vezes eu tenho dito que eu aceitei Jesus, que eu arrependi, mas muitas vezes eu ainda erro esse alvo. Eu ainda, às vezes, sou pego de surpresa, ainda me dou ainda em algumas coisas que eu entendo que eu estou pecando contra Deus, ou então eu estou pecando contra pessoas. E aqui o João ele traz aqui um conceito, queridos. É interessante que ele fala que ele nos exorta a refletirmos, e ele também não fala aqui que nós não vamos errar esse alvo, mas ele fala que nós vamos errar. Mas ele também, nessa reflexão, nesse cuidado dessa palavra, ele também fala para nós não permanecermos
no pecado, não permanecermos no erro, na falta, porque errarmos, a Bíblia mesmo diz que todos nós erraremos, pecaremos, somos pecadores. Somente um não teve nenhum pecado, que é Jesus Cristo. E lá em Romanos, abre sua Bíblia lá em Romanos, é um texto bem conhecido, Romanos 6, versículo 23. 6, 23. Diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, esse é um texto bem familiar nosso, que diz que o salário do pecado é a morte. E é mesmo, queridos, porque quando éramos tido lá no pecado, a gente não tinha noção, mas nós estávamos mortos. Mas através de Jesus, Ele nos traz a uma condição de quê? De uma salvação, de uma justificação. E é interessante que quando a gente traz assim uma reflexão acerca do pecado, da carne, queridos, como é dito por vários ministros, por várias pessoas, a carne, ela não converte. Não converte. Por isso que Jesus lá em João 4, para aquela mulher, a mulher samaritana, ele pega e fala: se você beber dessa água, não é isso? Se você beber dessa água que eu te der, você será o quê? Saciada. Então essa água, quando Jesus fala que nós vamos ser saciados, é o nosso interior. Então as coisas na nossa vida, ela acontece de dentro para fora. É o contrário. Então hoje tem muita gente vivendo de aparência. Eu agora recente, não vou falar nome assim para não tem necessidade, mas eu conversando com um amigo cristão, e ele me falou: Evandro, eu tenho uma dificuldade enorme nessa questão. E aí eu falei: não, mas em nome de Jesus você vai... E ele falou que queria melhorar naquela questão que ele estava compartilhando comigo. E eu falei: não, mas em nome de Jesus você vai conseguir a vencer isso que hoje tem sido um problema. Você tem que enfrentar esse desafio nessa área da sua vida. E depois no outro momento, eu assim orando por ele, eu já tinha ido embora, tudo orando por ele. E aí Deus me falou o seguinte, falou: Evandro, você sabe por que esse irmão te falou que ele está com dificuldade nessa área, tudo? Porque ele é um cristão. Porque somente cristão, ele é capaz de falar das suas falhas, das suas deficiências. Porque quem está no mundo, queridos, para ele não tem essa humildade de falar: não, eu tenho uma dificuldade nisso, ou eu tenho uma dificuldade naquilo. E aí eu entendi, falei: é mesmo, Senhor. Por isso que nós devemos mesmo confessarmos. É o que diz lá em Tiago 5,16, né, Ricardo? Que ao nós confessarmos os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, nós vamos sendo curados. E aí eu entendi que realmente aquele irmão estava compartilhando algo íntimo da vida dele, mas porque ele é um seguidor de Jesus. E em nome de Jesus, Deus vai dar a vitória na questão que ele necessita ser
realmente melhorado e ser realmente tido de acertar. E lá em Efésios, se não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Lá em Efésios 2:3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, queridos, o que eu falei, a carne, ela não converte. O que converte é a nossa alma, é o nosso espírito. Ao aceitarmos, ao arrependermos, aceitarmos Jesus como Senhor e como Salvador, então, aí sim há uma conversão. E através dessa conversão, aí nós vamos tendo sustento, nós vamos tendo força a termos a escolha do alvo correto. Ah, irmão, mas beleza, mas eu ainda tenho assim algumas coisas na minha vida que eu entendo que precisa ainda ser transformado. Mas é dessa maneira que Jesus vai fazendo conosco. Ele vai nos incomodando, porque através do nosso arrependimento genuíno, nós vamos sendo realmente tido de uma limpeza desse lamaçal que nós nos encontrávamos. Agora, para isso nós precisamos do quê? Nós precisamos ter intimidade, estar na presença, estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes as coisas militam, às vezes está acontecendo ao contrário na nossa vida, mas por quê? Por falta dessa intimidade. Eu não me alimento espiritualmente, eu só tenho me alimentado do arroz, do feijão, o meu físico, mas eu não tenho me alimentado espiritualmente, eu não tenho sido obediente a Deus. Muitas vezes eu tenho deixado me levar pelos desejos da minha carne, e aí são coisas que vão me distanciando, são algumas coisas que vão apagando essa maravilhosa luz. Vocês entendem isso, igreja? Amém? Então, queridos, o que nós precisamos? Nos revestirmos da armadura. Precisamos estar sempre meditando nesse livro. Esse livro que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre na comunhão dos santos. Então, às vezes tem coisas que a gente não entende mesmo, mas Deus, Ele tem um propósito para cada coisa que acontece. Queridos, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, mas Ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E através desse amor dele, Ele quer o quê? Ele quer nos salvar desse pecado. E muitas vezes, queridos, nós às vezes estamos nos deixando levar por questão da carne, do desejo da carne, porque realmente muitas coisas, querido, a carne vai tentar, ela vai te trazer numa condição de afastar nós dessa palavra, de afastar nós da comunhão dos santos. Às vezes, tanta voz, como falou aqui também, de pensamentos, também, esses pensamentos vai vir o quê? Procurar o quê? Nos afastar de Deus, para voltarmos na condição de quê? De escravo, porque foi dito lá em 1 João, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Nossa condição não é de escravo. Jesus, ao comprarmos
pelo sangue derramado na cruz, e posteriormente Ele sendo nosso dono, Ele não trouxe a nós uma condição de continuarmos sendo escravo dele. Não. Ele nos trouxe uma condição de sermos o quê? Filhos dele. Tanto que Ele nos trata de filhinhos, não de escravos, mas filhos. E lá em Salmo também 51:5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. De novo aqui falando a questão também que nós fomos gerados no pecado, queridos. Então, se a gente não tiver essa consciência de que nós somos salvos e justificados por Cristo, muitas vezes, querido, nós às vezes não temos assim tido essa intimidade, não temos às vezes ouvido Deus e sido obediente a Deus, porque muitas vezes a gente vamos nos afastando e a voz da carne, ela está mais alta, ela nos confunde e muitas vezes nós somos desobedientes a Deus. Eu falei agora recente com um amigo meu que muitas vezes a gente, assim, na nossa emoção, às vezes nós somos nervosos em casa, grosso em casa, às vezes com a esposa, com o filho. E eu falando com um amigo meu, falei, primeiro que a gente não deveria ser grosso em momento nenhum, hora nenhuma, nem com a esposa, nem com o filho, nem no trabalho, nem no trânsito, em lugar nenhum. Mas se ainda há esse carrapicho na nossa vida, nós deveríamos ser grossos, às vezes sem educação, tantas outras coisas. Sabe aonde? Aqui. Porque aí nós íamos encontrar o quê? Remédio. Pessoas que falam, nossa, irmão, não, Jesus quer te mudar, quer te transformar. Ele quer tirar esse carrapicho da sua vida. Ele quer tirar esse mau humor, esse nervosismo. Ele quer te curar por completo. Porque Jesus, Ele faz a obra, queridos, por completo. Muitas vezes, às vezes a gente tem um sentimento, às vezes, de que, mas eu aceitei a Jesus, eu arrependi há tanto tempo, mas eu não tenho visto minha vida mudar nada. Queridos, é um momento de reflexão, porque eu vou falar uma coisa: a sua vida com Cristo, ela vai ter mudança. Só que muitas vezes, queridos, essa mudança que nós esperamos é uma mudança desse mundo, dos conceitos desse mundo, os valores desse mundo. Muitas vezes nós entendemos que essa mudança é eu que não tinha carro, ter um carro. Eu que não tinha uma casa, é ter uma casa. Não, queridos, não é essa a promessa de Deus. Não é. A promessa de Deus é que essa mudança será uma mudança genuína, de transformação, de milagre, de você entender que você é livre. Livre do pecado. Porque muitas vezes, querida, a gente questiona, às vezes, que... Sabe o que eu vi agora recente? Assim, o irmão até deu testemunho aqui. Sabe o que eu vi recente? Eu estava numa fila pagando uma coisa e a menina, tinha uma senhora lá pedinte numa loja dessas no centro, e ela estava trocando várias moedinhas e tinha dado, se não me engano, acho que um valor aí perto de R$70. Sabe o que a moça do caixa falou? Na ignorância dela, melhor ser pedinte, está ganhando muito mais do que eu. Queridos, na ignorância. Aí, não sei se é gerente, a pessoa que está do lado dela pegou e falou, é igual preso. Eles têm lá um marmitex especial. Eles têm lá um marmitex especial e não trabalha, come de graça. Aí eu estava perto, não consegui, o Espírito Santo tocou no meu coração. Falei, queridos, vocês estão cegas.
favor, misericórdia do que vocês estão pensando. Misericórdia. Nada tem preço, nada paga a nossa liberdade do pecado, da injustiça. Com certeza, queridos, o trabalho, o nosso trabalho, que a Bíblia diz que nós somos dignos do nosso suor, do nosso trabalho, isso sim tem todo valor. E não pensar dessa maneira, que ser pedinte, estou levando vantagem, ou então eu estar detido, preso, comendo às custas do governo, nas nossas custas, através dos impostos, tudo. Queridos, vocês não queiram imaginar o quanto que essa pessoa que está lá fora, pedinte, ela está cega e ela está sofrendo, e a pessoa que está lá também detida, o quanto que ela está presa e sofrendo. E nós às vezes trazemos um conceito de que não, é muito bom, ela come de graça. Essa aqui ganhou R$70 hoje, eu não sei quanto que a funcionária ela ganha, mas a menina ganhou mais do que ela. Mas misericórdia, gente. Esses conceitos são de pessoas que estão o quê? Aprisionados no pecado, estão cegos e estão vendo somente o quê? Os valores desse mundo. Deus, quando Ele nos salvou, quando Ele nos traz a justificação, Ele nos traz uma nova identidade. Ele nos transforma a termos o quê? Um novo caráter. Então muitas vezes nós não temos tido, às vezes, essa postura, mas é porque muitas vezes nós ainda temos, às vezes, estamos presos em algumas questões ainda dos velhos valores que têm o quê? Nos atrapalhado na nossa vida. Então João, aqui nesse capítulo aqui, no capítulo 3, João ele está novamente examinando o modo de vida. Ele está preocupado com a pessoa que pratica o pecado habitualmente. Foi o que eu falei, João não está falando que nós não vamos errar, porque até mesmo nós vamos errar. Mas ele está trazendo para nós ter uma reflexão de nós não termos esses erros habitualmente, constantemente. Ao chamar isso de transgressão da lei, João expande o conceito de transgredir a lei. Não é simplesmente uma questão de violar uma regra específica do código, mas sim uma questão de uma atitude. Foi Deus quem deu a lei. Portanto, a transgressão da lei é, no fundo, uma rebelião contra Deus. Está vendo como é que é, gente? É simples. Muitas vezes nós que dificultamos. Quem criou a lei? Deus, Ele criou tudo. Ele sabia que nós íamos transgredir? Sabia. Deus não foi pego de surpresa. Sabia. Mas Ele quer o quê? Ele quer o quê? Com a entrega do teu Filho único, nos salvar, nos justificar. Amém? Precisamos ter cuidado. João não ensina que é impossível que crentes pequem. Na verdade, anteriormente, lá em 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. De novo, está vendo? O próprio João fala que se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Ele deixa claro que os crentes irão pecar às vezes, e devem estar dispostos a reconhecer isto quando fazem. Quando olhamos para o padrão de vida de uma pessoa, percebemos que é impossível que um verdadeiro crente faça do pecado um hábito. Está vendo, queridos? Então, muitas vezes a gente vai errar, nós vamos errar.
Mas nós não podemos permanecer, ter o hábito de permanecer no erro. Então, quando nós errarmos, que a gente possa voltar e confessar e falar: Deus, eu quero esse erro, não quero errar mais. Primeiro, eu não quero errar mais em nada, mas se possível, Senhor Deus, eu não quero errar nisso, não quero errar naquilo. Porque, queridos, o Espírito Santo que há em nós, que habita em nós, ele nos adverte, ele nos faz, entendeu? Então, primeiro eu não penso, né? Primeiro eu penso, depois eu ajo. Muitas vezes a gente, às vezes, quer usar um álibi, entendeu? Para às vezes, diminuir a nossa consciência, o peso do nosso erro. Ah, mas eu fui pego de surpresa. Não, primeiro você vai pensar. Primeiro você pensa e depois você age. Então você não é pego de surpresa, querido. Quando você erra o alvo, quando você transgride, é porque você está dando a força, deixando a vontade da carne substituir, né? Ter você naquela condição. Você não foi pego de surpresa. Amém? A atitude de rebelião que nos mantém praticando o pecado já foi tratada por Cristo. Podemos tropeçar algumas vezes e até cair, mas Cristo irá nos levantar e certificar de que permanecemos de pé. É maravilhoso, é lindo, queridos. Então nós podemos tropeçar, podemos até cair, mas Cristo vai vir e vai nos levantar e vai certificar-se ainda de que nós estamos de pé. Amém? E quando o pecador recebe Jesus como seu Salvador e por ele é salvo, o Pai o justifica. Justificação, queridos, é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nos imputada e recebida só pela fé. Então, queridos, é pelo quê? É pela fé. Então, tá vendo que, de novo, se você não tiver aqui em sintonia, entendeu? Com a palavra, se alimentando, na comunhão, então, você vai o quê? Você vai se apagando. É igual, um exemplo claro que dá é uma brasa fora do braseiro. Então, nós ficamos o quê? Ficamos vulneráveis. Pois, Romanos 5,18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todo